Eu vou ler para vocês um relato do site casafantasma.org. O nome do relato é Sinistro. Esse relato foi enviado pelo Álvaro, do Rio de Janeiro. Este fato ocorreu quando eu e 3 amigos meus fomos para um sítio da tia de um deles. Ocorre que, no terceiro dia em que estávamos lá, aconteceu a coisa mais incrível e estranha que nunca nenhum de nós havíamos passado ou presenciado. Já era noite e estávamos em um dos quartos. O primeiro quarto do corredor do sítio, e o sobrinho da dona do sítio, Tadeu, pediu para o nosso amigo Marcelo apanhar mais vinho na adega que ficava em um andar abaixo, descendo a escada da sala como se fosse o porão da casa. Mas a escada descia e era aberta como um buraco na sala que levava ao subsolo, até chegar à adega. Porém, logo após ele ter saído em direção à sala, eu e o Tadeu saímos e fomos ao encontro dele. Porém, o Marcelo estava parado na sala olhando para a escada, que era larga e com vários degraus, até chegar lá embaixo. Era uma imensa e comprida escada. Ele estava paralisado e olhando algo no fundo da escada e que não conseguíamos ver do local em que estávamos. Então, fomos até ele e o que vimos foi realmente perturbador e assustador. No final da escada havia um homem bem pequeno, mas não era um anão, era menor que um anão, com cara de mal, e os olhos tinham algo de muito sinistro, os olhos de raiva. Ele estava no fundo da escada e de costa para a gente, porém olhando para trás, a cabeça toda voltada para o Marcelo. E quando chegamos, a cabeça dessa coisa que parecia um anão, mas não era um anão, rodou mais ainda para alcançar eu e o Tadeu, e aquilo ficou nos olhando, uma boca sem expressão. Tudo era esquisito naquela coisa. Era como um homem em miniatura, mas era realmente sinistro, com grandes e grossas sobrancelhas. O mais estranho é que segurava algo vermelho em uma das mãos que não descobrimos o que era. Após alguns instantes, aquilo virou o corpo para frente na direção da gente e começou a subir correndo em nossa direção. Mas quando dei por mim, somente eu estava na sala, pois o Tadeu e o Marcelo já haviam sumido e entraram no corredor, e aquilo estava correndo, subindo as escadas. Mais do que depressa, eu disparei na direção deles e quando eu entrei no primeiro quarto do corredor, eles fecharam a porta com bastante força, trancando-a. Ficamos atônitos sem saber o que dizer, o que falar. Ouvimos o barulho de movimento no corredor indo para os outros quartos. Mas acontece que no corredor existia um telefone de mesinha e ouvimos o barulho do telefone caindo como se aquela coisa tivesse esbarrado no fio do telefone e jogado ele no chão. Ficamos com o ouvido grudado na porta tentando ouvir outros barulhos, mas só ouvíamos o barulho do movimento como se fossem passos rápidos, indo até o final da casa e voltando. Depois ficou tudo em silêncio. E foi aí que nos perguntamos o que era aquilo afinal. Ficamos ali, os 3 marmanjos de mais de 30 anos na cara e assustados, e por um bom tempo tentamos ouvir mais alguma coisa, mas não havia som nenhum, tudo quieto. Até que resolvemos abrir a porta do quarto e investigar, mas antes o Marcelo saiu com uma raquete de tênis, o Tadeu com uma tesoura e eu com um spray de latinha com tinta azul para jogar nos olhos daquilo. Era o que tínhamos no quarto para nos defender, caso aquela coisa sinistra aparecesse na nossa frente. Realmente o telefone estava jogado no meio do corredor como se alguém tivesse passado e se esbarrado no fio com os pés. Tal como acontece com a gente em casa às vezes. O telefone estava jogado com um fone no outro lado. Ficamos sempre juntos vasculhando a casa toda do sítio, mas não conseguimos encontrar nada. Fomos até a adega e também não havia nenhum sinal daquele homem pequenino.
mas com cara de mal e com sobrancelhas grossas. Resolvemos então ficar mais 2 dias no sítio, porém sempre ficávamos juntos e na hora de dormir trancávamos o quarto e dormíamos os 3 juntos. Chegamos à conclusão de que aquilo não era um anão, tinha olhos de raiva e o jeito de virar a cabeça parecia aquele filme de terror, O Exorcista, em que a Linda Blair girava totalmente a cabeça em virar o corpo, como se fosse um boneco. Vocês sabem, conhece esse filme? Alguém? Nossa conclusão é que não foi ilusão de ótica, nem coisa parecida. Nós sabemos o que vimos. E todas as descrições com algo vermelho que ele trazia em uma das suas mãos, também foram vistas por todos nós. E depois, o barulho do telefone caindo e os passos indo até o final da casa e voltando também. Não sabemos muita coisa, mas a única coisa que temos certeza é de que aquilo não era humano.